Vamos fazer aqui, antes de qualquer discussão filosófica, é chamar os gestores e dizer assim, olha, o tribunal só vai aceitar até tantos por cento. Nós nunca fizemos isso. Nós nunca marcamos a posição, nunca. E concordo com o que disse também o conselheiro Rodrigo, mas nós estamos punindo um ato de gestão 10, 12 anos atrás pelo entendimento de hoje. Não é razoável. Não é razoável. Eu acho que nós precisávamos aqui, antes, chegar a um consenso. Olha, o interessante seria 10%, 5%, 8%, 10%, 20%. E avisar ao Poder Legislativo, olha, se Vossas Excelências ultrapassarem esse limite, o tribunal não vai aceitar. E com certa fragilidade ainda, que disse, olha, isso é uma prerrogativa do Poder Legislativo de fazê-lo. Ele que recebe a peça orçamentária e estuda lá antes e autoriza o Poder Executivo a executá-la. Nós somos fiscalizadores daquilo que foi executado e não chegar aqui para determinar. Mesmo que nós quiséssemos ultrapassar as nossas competências, então, nós vamos achar razoável tantos por cento. Eu ainda digo que o Poder Legislativo lá vai acatar isso. São Antônio é um poder. É o poder legislativo. Nós não estamos falando de um órgão, é um poder legislativo que está dando essas prerrogativas. Desmanchando a peça orçamentária, sim. Causando maluquice orçamentária, sim. Mas eles estão fazendo isso. Coloco isso como uma reflexão. Se nós queremos balizar, o tribunal precisa decidir e informar ao senhor Zé Diz que nós não aceitaremos até tanto e tal. Se tivermos, inclusive, a competência de fazê-lo. Se tivermos, que eu nem sei, não vou entrar nisso, que é uma matéria de direito muito, muito interessante, que eu não vou nem entrar nessa questão. Mas, senhor presidente, ouvindo atentamente as discussões, até mesmo numa preliminar interessante, trazida pelo Ministério Público, que antes de emitir, solicita que seja ouvido novamente o gestor pelos possíveis pontos de fragilidades que nós encontramos na prestação de contas. E aí já caímos naquela outra situação. Você vai novamente, se nós aceitássemos essa preliminar do Ministério Público, nós vamos novamente, depois de 10 anos, chamar o feito, a instrução processual, novamente reabrir a instrução processual, em percentuais, inclusive, que eu verificava aqui, de R$50 mil na peça orçamentária, que não ficou em desacordo com o valor e tal. Então, senhor presidente, eu, com todas as vênias ao conselheiro relator que faz esse esforço hercúleo para bem julgar e trazer boas informações, com todas as vênias ao Ministério Público, que também, nesse momento, analisa essa peça e, me parece, de forma muito coeficiente, o pessoal cita novamente a oitiva do gestor, que eu acho também não razoável em função daquilo que nós já votamos, que é o entendimento do nosso gabinete de a duração razoável de tempo, trazer, notificar depois de 10, 12 anos passados, de forma que eu continuo, senhor presidente, com todas as vênias, entendendo de que nesses processos, com esse tempo já de tanto tempo que nós ainda não votamos agora, votar pela regularidade desse processo com as devidas ressalvas. Ainda continuo com esse entendimento, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, ainda na fase de discussão, eu também tenho esse mesmo ponto de vista que já foi bem amadurecido com o conselheiro Fernando, inclusive. A gente teve um caso aqui paradigmático, presidente, em que nós julgamos, aliás, emitimos um parecer prévio em contas de 1998. Isso foi julgado, foi apreciado em 2018, processo de relatoria da conselheira substituta Ana Raquel, e que a primeira citação ocorreu em 2017. A primeira citação, ou seja, quase 20 anos depois.
E ali, evidentemente, as contas, elas, a forma como foi prestada, né, até mesmo deve ter sido diante dos normativos e do entendimento que existia em 1999, de modo que a resolução normativa 03 sequer foi aplicada. Então foram contas encaminhadas sem documentos contábeis, sem lei orçamentária, sem lei de diretrizes orçamentárias. O grande desafio que o julgador tem é você fazer um exercício de um julgamento que possa ser justo para aquele momento em que era vivenciado no município e o entendimento que representasse o controle externo naquela época, né? Obviamente que o controle externo evoluiu muito de lá para cá. Nós passamos a colocar como ponto de controle despesas com educação, despesas com saúde, que o Tribunal de Contas não cobrava 10 anos atrás, né? Pelo menos esse é o relato dos conselheiros mais antigos, né? Eu concordo que a gente deve evoluir. Eu não tenho diletantismo pelo sancionamento. Na verdade, eu acho que o sancionamento deve ser aplicado quando comprovado que houve dolo ou erro grosseiro por parte do gestor, tá? Não existe como a gente exercer o controle externo sem inibir a atividade administrativa legítima, sem fomentar o direito administrativo do medo, do temor, da paranoia, da perseguição, sem que a gente tenha esses critérios objetivos em mente, que foram previstos pelo legislador e são utilizados pelos órgãos de controle de um modo geral. Eu não vou me deter aqui as minúcias do que foi levantado pelo relator, mas de antemão eu vejo que existem muitos pontos que, no meu ponto de vista, não se justificam, né, como elementos ensejadores da reprovação das contas. Ensejariam, em tese, recomendações ao gestor para que se corrigisse, recomendações ao gestor para que adotasse providências no sentido de evitar o descumprimento à ordem jurídica, né? Como, por exemplo, o envio intempestivo do parecer de controle interno. Acho que não é motivo para você, se ele não tivesse sido elaborado, e se fosse também diante daquele normativo que preconizou, a partir da segurança jurídica e a confiança legítima que o jurisdicionado tem diante do Tribunal de Contas, que a partir de 2012 o Tribunal de Contas passaria a reprovar as contas, né? Esse é um ponto que não me parece suficiente para reprovação. O segundo ponto também é a estipulação de créditos suplementares acima de 40%, por mais que a gente entenda como absurdo, não razoável, o entendimento que foi proposto pelo legislativo e, ao final, foi deferido pelo legislador, né? Então, a gente estaria responsabilizando alguém a partir de uma transcendência da responsabilização financeira por parte do Tribunal de Contas. A gente estaria responsabilizando por uma atuação do Poder Legislativo, né? Enfim, a ausência de contabilização de R$10.000, que é um fato contábil que pode ser considerado uma irregularidade a partir da perspectiva, como pode ser considerado uma grave violação à ordem jurídica, desde que praticado com o intuito de desviar recursos, com o intuito de fraudar o orçamento, né? Eu tenho casos aqui que a gente vê gestores que não têm o interesse de desviar recursos, que não contabilizaram, por exemplo, R$10.000
em receitas de aplicações financeiras, né? A escola de contas, a gente tem isso daí, né? Gestores que a gente sabe que não tem intenção de desviar recursos, mas que houve uma falha da contabilidade. E muitas vezes essa falha da contabilidade, ela é um reflexo da necessidade que nós temos de aprimorar o nosso sistema contábil, o subsistema orçamentário, né? E também de usar o tribunal para forçar esse aprimoramento. Enfim, com relação à despesa com pessoal, por exemplo, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, ultrapassado o limite máximo de despesa com pessoal, o gestor tem 2 quadrimestres para fazer o enquadramento. Aí eu concordo, se ele foi alertado pelo tribunal ou se ele detectou no seu relatório de gestão fiscal que ultrapassou o limite máximo, naqueles 2 quadrimestres subsequentes ele não adequou a sua despesa com pessoal, aí fica caracterizado grave violação à ordem jurídica, por dolo ou por negligência, de modo que é como se tudo isso não bastasse. Nós temos um elemento fundamental na análise dessa prestação de contas, que é o decurso do tempo. Eu não perguntei quando foi que o gestor foi citado, eu não perguntei, mas poderia ser trazido, né, a data em que o gestor foi citado para apresentar a defesa, a data em que foi elaborado o relatório da diretoria técnica do tribunal, né, que são elementos que, para mim, são fundamentais para avaliar se a necessidade de reabertura da fase de instrução nesse momento, ela é razoável ou não, se traz algum prejuízo ou não para o exercício da ampla defesa. Então, com base em tudo que foi mencionado aqui, que a gente pode especificar em momento oportuno, eu estou antecipando meu voto, senhor presidente, pela aplicação do princípio da razoabilidade, da segurança jurídica e também da duração razoável do processo. Sem mencionar que essas irregularidades não traduzem, no meu sentir, grave violação à ordem jurídica preconizada na LIMP. Não é com dolo, não está caracterizado, pode até ser, mas a gente não mostrou aqui, não ficou demonstrado que foi com dolo, e também não ficou demonstrado que foi com culpa grave. Esse é o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo, você vota com a divergência do conselheiro Fernando? Ok. Presidente, ainda em discussão? Pois, está em instrução. É porque está em discussão, você adiantou o voto, não foi isso? Ele adiantou o voto, o Fernando adiantou o voto. Isso, mas ele falou que ainda em discussão, então eu quero só aproveitar o ensejo, até para ficar consignado em ata. Primeiro, queria fazer uma indagação ao conselheiro. Excelência, há dispositivo constitucional com relação a gasto de despesa pessoal. Há dispositivo legal também prevendo isso. Vossa Excelência entende, então, que se o Tribunal de Contas não emitir alerta, o gestor ele foge ao controle, à obrigação de cumprir as normas constitucionais e legais. É isso mesmo que eu vi? Vossa Excelência não entendeu o que eu falei. Eu falei de forma muito clara. Eu disse que se não houvesse o alerta, ou se não ficasse caracterizado no relatório de gestão fiscal, ele tem 2 quadrimestres para fazer a adequação. Se ele não fizer a adequação em 2 quadrimestres, eu concordo plenamente que aí seria o motivo para a rejeição das contas. Excelência, a outra parte é o seguinte, o conselheiro Rodrigo, eu não entendi nem as razões que justificaram o voto dele na verdade. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exercício aqui de memória, Excelência. Por gentileza, tem a formação contábil e jurídica, Excelência. Eu não tenho nenhuma... Excelência, eu não tenho nenhuma paranoia quanto a isso não, Excelência. Desculpe. Olha, ciências contábeis também é ciência igual ao direito, caso você não se lembre. Passando o seguinte, eu queria que você ateie ao processo. Vamos lá. Excelência, com a palavra. Conselheiro Anselmo, por favor. Isso.
Eu não me recordo, talvez seja a máscara, de ter trazido como reprovação o não encaminhamento do parecer do controle interno. Não me recordo de ter falado de 10 mil o quê? Contabilizados. Também não me recordo. Qual foi a terceira situação? Não tem uma terceira também. Não me recordo nada disso. Mas foi falado aqui, Excelência, R$100.000 não contabilizados. Quanto? R$100.000 não contabilizados. Não foi R$100.000 não contabilizados, Excelência. Foi um passivo, desculpe, um ativo fictício de cerca de R$380.000. Talvez Vossa Excelência não entenda onde que isso pode impactar. Porque se nós temos um ativo fictício, nós temos mais recurso em caixa para fazer face ao mesmo passivo. E quando esse recurso é fictício, não existe, não temos esse valor para fazer frente à Excelência. É isso. Mas se isso, no de Vossa Excelência, não é algo, é uma mera irregularidade contábil, se isso não é uma situação ensejadora de uma verificação, uma sugestão, uma declaração do Tribunal Poder Legislativo, que quando for julgar, julgue dessa forma ou de outra, eu, claro que não posso mudar, posso tentar dissuadir, aqui tentando explicar melhor a situação. E com relação a R$10.000, R$100.000, na verdade, Excelência, a gravidade não foi o encaminhamento do projeto de lei orçamentária, não foi a aprovação pelo Legislativo, está longe disso, foi a execução, que ele executou sem ter fonte, abriu crédito adicional sem ter fonte. Poxa, isso não é uma ofensa direta ao ordenamento jurídico, autorização dada? Porque na lei 4320, é lei também, apesar de vincular temas financeiros, orçamentários, contábeis, é lei, na verdade, a contabilidade pública toda, aliás, como toda contabilidade, ela promana do ordenamento jurídico, Excelência. Então, a própria lei 4320, Excelência, ela diz que para abertura tem que se ter a fonte. Quando não se tem a fonte, abre, eu não entendo como não seja uma agressão direta ao ordenamento jurídico, com todas as vênias de posicionamentos contrários. E, Excelência, não me entenda mal, não se chateie comigo, às vezes o tribunal passando por cima dessas coisas, e já que a discussão chegou nesse tom, eu preciso me manifestar até para poder fixar o meu entendimento, onde verificamos o gestor, ele deixa de cumprir toda a normatização funcional e legal. E o tribunal, às vezes, aprova as contas regulares com as ressalvas, porque não mandou um documento para o tribunal, onde demonstrado, até por quem conduz o voto, que não cumpriu o limite A, B, C, D, E, F, mas ainda assim, isso é de só menos importância do que o encaminhamento de uma declaração para o Tribunal de Contas, que vai como ressalva, justificando a aprovação. Eu acho que isso, Excelência, que a gente deve realmente refletir, evoluir, para daqui a pouco não sermos acusados de emissores de salvo-condutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Como conselheira Raquel. Eu queria só tirar uma dúvida, também em função da manifestação do conselheiro Rodrigo, que é um fator que, para mim, faz toda a diferença em relação a essas análises de contas, prestações de contas que vêm chegando no Pleno, com essa manifestação pela regularidade com ressalva, em relação ao fundamento que foi trazido como segurança jurídica. Porque me parece que nas prestações de contas anteriores, e isso eu pergunto porque eu acho que isso é um ponto fundamental para que o tribunal estabeleça um julgamento que tenha estabilidade nessas decisões, né? Assim, eu tenho alguns processos também antigos e eu acho que é fundamental se estabelecer em relação a que ponto se está estabelecendo esse prazo.
E, ao que me parece, as prestações de contas anteriores foram trazidas considerando o tempo de finalização da instrução. A partir daí, 5 anos, me parece, Vossa Excelência considera como a prestação aprova com ressalva, se for o caso de haver ressalva, né? Nesse caso, eu não compreendi, porque, ao que eu entendi, houve a instrução do processo e foram trazidos novos fatos pelo Ministério Público de Contas que não voltaram à instrução. Mas, pelo que eu entendi, o conselheiro Anselmo trouxe as irregularidades baseadas na primeira instrução. Então, existe um marco aí que foi a instrução que se sucedeu e que trouxe essas irregularidades. Então, foi considerado esse prazo ou essa segurança jurídica ela foi trazida em função de que tempo? Conselheira Senhor presidente, Peraí. eu acho que seria até para nos dar uma segurança jurídica que o tribunal logo fixasse, com perdão do termo e até da minha rebeldia, prazos profissionais e decadenciais para as suas atividades potestativas de poder jurídico constitucionalmente asseguradas. Faça logo isso e essa discussão acaba, Excelência. Vai ser um absurdo jurídico, uma excrescência, uma... Não cabe essa palavra aqui no pleno, eu a engulo. Mas, pelo amor de Deus, Excelência, nós estamos na prática fazendo o quê? Trazendo prazos profissionais para o poder jurídico, para a potestade do tribunal, lá exarado, explícita no artigo 71, 1, 2 da Constituição, que se repete aqui. É isso que está acontecendo. Okay. Desculpa, Excelência. Obrigado, se o tribunal fixasse, juridicamente nem pode, porque a competência, infelizmente, não é por ato administrativo e talvez nem por normatização estadual, talvez até seja, mas se fixasse, sei lá, tomando de empréstimo as competências da União. Obrigado. Conselheira Raquel. Eu acho que essa está sendo sempre colocado a segurança jurídica em termos do tempo, que aí, como foi colocado anteriormente, seria um problema do próprio tribunal, não do gestor, do julgamento das contas dele no primeiro momento. O segundo, regras que pré-estabelecida, que naquele momento não existia essa regra e hoje está existindo. Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Cada caso é um caso, mas ela vem cada vez, pelo menos a maioria, que é um colegiado isso aqui, vem tendo essa postura com relação a esse entendimento e a gente está no colegiado, e o colegiado a gente tem que... Não, senhor presidente, eu não estou questionando a posição do colegiado, não. Eu só queria entender de forma objetiva que ponto é esse a partir do qual a gente vai começar a considerar esse prazo para que a gente tenha um julgamento justo e digamos assim, igual para todos os gestores. Nos outros processos eu entendi. O que eu não entendi foi nesse processo específico, que o próprio Rodrigo disse que não tinha noção de quando tinha sido. Eu também não tenho, porque não foi falado no processo. O prazo em que isso aconteceu, que é o prazo que ele próprio utiliza para chegar a essa decisão. Aí eu estou querendo justamente entender, isso não é eu estou batendo de frente, eu estou justamente querendo entender a lógica, porque eu acho que isso é importantíssimo, para que a gente possa seguir tendo... Nesse caso específico, nós temos o surgimento de fatos novos, de auditoria, evidências de auditoria que precisariam ser submetidas novamente ao contraditório. Então, diante desse surgimento de fatos novos que não foram apontados inicialmente pela Diretoria de Fiscalização Municipal, conforme mencionado pelo Ministério Público de Contas, eu acredito muito na honestidade intelectual do Ministério Público de Contas, muito mesmo, na integridade e na honestidade intelectual dele. Diante desses fatos novos que surgiram e da necessidade de se realizar um contraditório, eu não vejo o mínimo sentido a gente determinar a reabertura dessa fase de instrução. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Não vejo o mínimo sentido. A gente está perdendo tempo, dinheiro público,
com algo que não vai trazer efetividade nenhuma e não vai agregar ao exercício do controle externo. Esse é o meu ponto de vista, tá? Ok, Ok, senhor ok, presidente. então... Eu só queria só mais um ponto, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrado, que foi uma manifestação também do conselheiro Rodrigo, que me chamou a atenção. Eu vou apenas falar aqui, não vou nem abrir para a questão, mas para que a gente reflita, que é essa questão da necessidade do dolo do gestor, né? Eu fiquei um pouco surpresa porque eu acho que nós, como Tribunal de Contas, temos que justamente apontar essas irregularidades e aguardar que o gestor se manifeste, que ele traga essas justificativas e que ele demonstre que não houve dolo da parte dele. Não acho que é obrigação, é um ônus muito grande que é trazido para nós, Tribunal de Contas, termos que demonstrar que houve dolo da parte do gestor para que a gente possa sancionar ou trazer qualquer manifestação a respeito das contas em relação à irregularidade ou não. Mas eu acho que aqui... concorda que o dolo não pode ser presumido, né? Ele tem que ficar caracterizado pelos elementos que nós temos nos autos. Eu acho que há situações e situações, conselheiro Rodrigo. O Tribunal de Contas ele tem inúmeras competências. Peraí, gente, vamos fazer o seguinte. Cada um... Vamos, peraí. Aqui é um colegiado, a gente tem que respeitar o entendimento de... Conselheiro Selmo, deixa eu... Veja só. A gente não julga pessoas. Veja só. Se há um entendimento divergente, esse entendimento divergente... Inclusive na Seara, outra Seara que não é um Tribunal de Contas. E é apenas um instrumento. Isso. Quem vai avaliar a questão de dolo ou não é nem a Seara do controle externo, talvez a ministerial, Excelência. Ok. Veja só, aqui é um colegiado, cada um tem o seu entendimento, cada um se coloca da forma que tem que se colocar, que acha que tem que se colocar. Se há divergência e as pessoas se sentem, vamos dizer assim, não é aquele entendimento, nós temos por obrigação seguir o colegiado. Qualquer divergência com relação a isso será tratado de forma diferente, pedido vista, fazendo outro parecer, sei lá, ou qualquer outro entendimento. Mas eu queria, na verdade, essa é a discussão, que já cada um colocou seu ponto de vista. Eu quero passar para a votação, no sentido de que a gente possa, efetivamente, este caso específico ser resolvido. Posteriormente, qualquer discussão com relação a vamos ter o embate daquele caso específico, vamos discutir se aquilo o que o meu entendimento, o entendimento do outro. O que a gente não pode é a gente ficar, na verdade, discutindo alguma coisa que esse entendimento fica difícil. É a mesma coisa você discutir coisas que a pessoa tem a convicção. Ou você consegue, com argumentação, que ela se altere, ou então cada um vai tentar votar exclusivamente com aquilo que entende. E aí a maioria sempre vai prevalecer, porque isso aqui é um colegiado. Só quero deixar isso bem claro, para que a gente possa, senão a gente vai ficar numa discussão, num momento que não vai avançar. A gente vai ficar aqui discutindo coisas que não avançam. Eu acho que em off, cada um vai no gabinete, tenta até esclarecer, por isso que a gente tem que ter um relacionamento de fórum profissional, um relacionamento de convivência, de discutir pontos de vista e que a gente possa evoluir. A finalidade é evoluir. A gente discute depois com o próprio Ministério Público, não, olha, doutor Ricardo, isso aqui é assim, eu acho que fora até do colegiado, será que a gente depois não pode mudar? A gente pode mudar o entendimento que a gente tem. O que a gente pode, neste momento, para que a gente possa avançar, é que a gente colha o que for a maioria decidir e a gente seguir em frente e as discussões serem, na verdade, feita caso a caso, no sentido de cada um tentar mudar ou continuar com o seu pensamento, discutindo toda a parte da legislação e tudo. Então, era isso que eu queria finalizar essa discussão, porque eu estou sentindo que ela efetivamente não vai acrescentar no sentido de evolução, ela simplesmente vai sabe, só, vamos dizer assim, postergar uma coisa que a gente tem que ser definida aqui pela maioria, pelo entendimento de cada um. Presidente, só finalizar, muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, o que eu estou trazendo aqui é justamente no sentido de acrescentar e trazer outras, inclusive o conselheiro Rodrigo é uma pessoa que gosta muito de trazer questões para o aprimoramento do pensamento, enfim, das discussões. Eu não estou batendo de frente de forma alguma, muito pelo contrário. A minha intenção aqui é que a gente possa expandir e repensar algumas coisas, até porque ele pode pensar de uma forma e eu posso pensar de outra, e o voto, na hora eu não voto, mas cada um vota como entende. Mas como eu achei que era um ponto importantíssimo, principalmente em se tratando de contas, eu achei que era um item importantíssimo a ser trazido, principalmente porque eu acho que se o gestor ele põe alguma coisa nas contas
e a gente identifica aquilo como regularidade, é a obrigação dele demonstrar que aquilo que ele colocou nas contas tem um motivo e aconteceu por conta daquilo, e não nós termos que provar que ele está certo, que não houve dolo, foi um erro dele. Conselheira Raquel, o que eu não estou tendo procura mais, o que eu entendi, tudo isso eu concordo com o que Vossa Excelência está dizendo. O que ele está dizendo é que a relevância do tempo e dos valores, que a gente reabrir isso neste momento, pela situação nossa do tribunal como um todo, não seria relevante. Eu concordo com tudo que você está dizendo. É o que, especificamente, eles é que tem que mostrar se a gente tem um questionamento. Mas o que colocou o conselheiro Rodrigo foi no momento, e o sentido que eu entendi do voto dele, se eu estiver errado me corrija, foi no sentido de que a gente ia perder um tempo de uma coisa que lá na frente, vamos falar só para a parte de tempo, ele será completamente, não teria nenhuma finalidade, apenas o que a gente vai didaticamente colocar hoje com relação a qualquer decisão daqui, e haja a ressalva ou a reprovação, com ressalva, vamos encaminhar para o gestor atual qual for a ressalva, para que ele não seja didático e não faça da mesma forma, ou se for pela reprovação, eles trabalharem no sentido de julgarem as contas e decidir o que Eu entendi, senhor presidente. Essa parte, quando o conselheiro Rodrigo explicou, para mim ficou claro. Eu só quis trazer a segunda porque eu achei que era um item importante para discussão, para reflexão e para aprimoramento, mas eu acho que está dito, foi entendido por todos. Foi. E já estou satisfeita. Assim. Tá boa coisa. Só foi nesse sentido de a gente... Foi não, professor. Eu só pedi minhas desculpas aos colegas e especialmente à doutora Raquel por ter intercedido em momento inoportuno na sua fala. Só para ficar registrado, senhor. Ok. Em votação, o conselheiro, agora me perdi, Roberto. Estou impedido nesse processo. Você está impedido. Conselheiro Fernando? Já votei, senhor presidente. Já votou. Então, ficou a divergência, então aprovado com... Falta o Sérgio, né? Não, a conselheira Rosa que deu uma... Eu não tenho... com a divergência do conselheiro levantada pelo conselheiro Fernando. Tá. Continua com a palavra, conselheiro Céu. Tem um outro processo, o processo 14.003. Isso aqui eu até gostaria de pedir a Vossas Excelências, para ser bem conciso a respeito dele. É uma consulta do diretor do DETRAN, sobre a possibilidade de contratação de serviços de vistoria veicular na forma de credenciamento para ECV e empresa de TI, tendo em vista a alta complexidade dos serviços de investimento em tecnologia, salientando que credenciamentos similares já foram formalizados por esta autarquia com o ICF 6 e clínicas médicas e psicológicas para obtenção da CNH. A consulta formulada, ao ser recepcionada pela presidência do tribunal, foi distribuída ao conselheiro Fernando Toledo, que posteriormente a receber outros autos, 30 de 2016, verificou que o interessado formulou nova consulta com o mesmo objeto e determinou sua anexação a esta. Só quero registrar aqui que aqui não se trata de pegar uma competência absoluta, utilizar instrumentos de competência relativa, de ceder ou passar por cima da competência absoluta dos relatores, sendo em vista que nossas competências são feitas por sorteio, não é em razão da matéria, não é em razão de situação, mas sorteio. Não existe outra possibilidade do relator, a não ser por distribuição, como aconteceu, redistribuição, quando aconteceu em 2019, com aquele ato que particionou as nossas relatorias. Então, aqui, o processo era do mesmo relator, e ele fez as anexações, tendo em vista ser o relator competente e entender que a matéria a ser discutida, deliberada, seria a mesma. Em 15 de abril de 2016, os autos foram distribuídos, aqui não, que é outra parte, foram distribuídos ao então relator do grupo 2, o conselheiro Fernando Toledo, suportando nosso gabinete em 25 de abril de 2019, diante da sistemática, da distribuição daquela portaria 26 de 2019. Em conformidade com as regras internas, os autos seguiram da época do processo, tá, excelências? Seguiu ao gabinete dos auditores
que por meio do parecer 128 de 2016, da lavra do conselheiro substituto Sérgio Maciel, manifestou-se a respeito, entendendo pelo seu não conhecimento. Seguindo a instrução processual, o processo foi ao Ministério Público, que através do despacho 42 de 2017, fez requisição, requereu ao conselheiro relator a realização de diligência, acho que até para entender o que é que, na verdade, a consulta, o que é que queria o gestor com a consulta. E o relator, à época, assim, deferiu, tendo, então, através do parecer 3712 de 2017, entendendo como satisfeitos os requisitos de admissibilidade, sugeriu resposta. É o singelo relatório, senhor presidente. Desculpe, conselheiro, doutor Ricardo. Consulta. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros. Neste caso, como bem relatado pelo eminente relator, o processo tramitou aqui, houve um esclarecimento quanto ao objeto, recebido como uma consulta, e o parecer ministerial, ele se pronunciou quanto ao mérito. Eu vou ser sintético, porque a gente tem uma pauta extensa e os debates estão muito interessantes, mas com relação a esse caso especificamente, eu teria 2 pontos. A consulta respondida pelo doutor Enio, procurador-geral à época, ela é um pouco antiga e trata inclusive sobre a questão da vistoria veicular, que eu não sei ainda se ainda é um serviço ainda prestado da mesma maneira, mas o entendimento ele pode servir para outras situações em que o DETRAN contrata serviços que são necessários e os particulares acabam servindo-se de empresas ou de pessoas jurídicas que o DETRAN acaba contratando ou credenciando. Então, o objeto da consulta era saber se esse serviço de vistoria veicular poderia ser contratado, poderia ser prestado pelo DETRAN pelo credenciamento. O credenciamento ele é uma forma de contratação direta que a lei anterior, a Lei 8666, ela não previa. Então, ele era enquadrado no caput do artigo 25, que tratava da inexigibilidade por inviabilidade de competição. E o TCU aceita e aceitava, a jurisprudência consagrou essa possibilidade, então o credenciamento é algo que é aceito. E o parecer é nesse sentido, o colega respondeu como sugestão, e aqui eu já estou pulando a parte da admissibilidade, entendendo que seria possível fazer a resposta, no sentido que o credenciamento consiste em cadastro de prestadores de serviços ou fornecedores quando viável o número ilimitado de contratação. Assim, preenchidos os requisitos de habilitação da Resolução 466/2016 do CONTRAN, se houver viabilidade de contratação de todas as interessadas, empresas interessadas e devidamente habilitadas, não haverá competição, sendo inexigível a realização do procedimento licitatório, admitindo-se assim o credenciamento para a prestação do serviço de vistoria veicular. Então, a lógica do credenciamento é justamente essa. Como serão todos contratados, não tem como licitar, porque você não vai ter, não teremos competição. Então, quem tiver a habilitação pode ser contratado e o DETRAN faz a remuneração de acordo com o que estabelece lá. Com a nova lei de licitação, o credenciamento ele passou a ser previsto como procedimento auxiliar expresso, Então, eu apenas farei esse adendo a uma manifestação exarada nos autos, que passe a observar os ditames da nova lei de licitações a partir do momento que são 2 anos o prazo inicial em que se pode conviver com as 2 leis, mas já encerra no próximo ano, mas que se observe também a possibilidade de fazer o credenciamento utilizando as regras da nova lei. Então, em resumo, seria possível o credenciamento no caso concreto, pela Lei 8666 e conforme entendimento do TCU, ou com base na nova legislação que já está em vigor e que se torna obrigatória a partir do próximo exercício. Então, senhor presidente, seriam essas as considerações quanto ao caso. Senhor Arcel. Senhor presidente, também tentar explicar aqui, com alguma leitura, eu peço vênia para ultrapassar aqui a questão da competência e da admissibilidade, tendo em vista que o ululante, a nossa competência para tratar do tema, tendo em vista o órgão, o gestor, e, nesse sentido, a competência do Tribunal de Contas está aí bem delineada. Excelência, agora, quanto à questão da admissibilidade, eu tenho um entendimento um pouco diferente do órgão ministerial, mesmo porque aqui
como bem alertado também pelo parecer do gabinete dos auditores, apesar de ser uma pessoa habilitada a fazer a consulta, entendeu o gabinete dos auditores que se tratava, teria um aspecto de concretude na pergunta que foi feita, tal qual fosse uma consulta jurídica ao tribunal, perguntando se poderia o DETRAN fazer tais contratações com base no credenciamento, inclusive dizendo que em outros estados eles já fazem dessa forma. Tanto é assim que o Ministério Público, acredito eu, tá, não, em primeiro momento, acho que ficou em dúvida em saber do que se tratava. E sugeriu uma diligência para que restasse melhor explicada a situação. E assim o relator à época, o senhor Fernando, fez. Assim, o DETRAN, através do ofício 1402, respondeu ao tribunal que as áreas de atuação do DETRAN em seus diversos postos de atendimento, Cinetrans e postos avançados, estão com uma enorme carência de servidores, comprometendo, por consequência, muitos serviços e atendimento no órgão, a exemplo da vistoria. Que o Ministério Público do Estado de Alagoas, na figura da 17ª Promotoria de Justiça da Capital, à época, pedindo concessão, né? Pedindo, aliás, pedindo por meio de liminar, garantindo o afastamento de cerca de 21 policiais militares que estavam trabalhando irregularmente no DETRAN, que a saída desses militares importa em total paralisação e instalação da situação caótica no serviço de vistoria veicular em todo o Estado. O quadro atual dos servidores é de apenas 11 vistoriadores para atender todo o DETRAN, 7 DETRANs e postos avançados, com mais de 11 mil vistorias realizadas mensalmente. Dentre outras argumentações adstritas, a realidade fática que a autarquia vinha passando esclarece ainda que busca a possibilidade de contratação do serviço de vistoria veicular na forma de credenciamento para a CV e empresa de TI, tendo em vista da alta especialidade de serviços de investimento em tecnologia e que, com a edição da resolução 466 do CONTRAN, que é de 2013, em vigor, se verificou a possibilidade de credenciar pessoas jurídicas de direito público ou privado para prestar os serviços de vistoria veicular nos termos do artigo 1º do referido instrumento normativo. Portanto, se esclarece que o sistema de credenciamento de vistoria veicular já vem sendo adotado em outros estados, tais como DETRAN, Santa Catarina, Sergipe, em Sergipe está em fase final para o lançamento do edital de credenciamento de vistoria veicular. Então, excelências, aqui até pelos próprios esclarecimentos, a meu sentir, não há uma dúvida interpretativa que se possa debelar, ao meu sentir. E, sobretudo, que toda a situação aqui demonstrada evidencia uma situação concreta de descontrole no DETRAN quanto à prestação dos serviços. Eu até faço aqui um comentário extra que, apesar de tudo isso, apesar de ter só 11 vistoriadores, mas não se nem justificou a possibilidade ou a promessa de um eventual concurso público para suprir a carência, o que também nos chama a atenção como advogado do patrimônio público, do interesse público. Infelizmente, é como eu me sinto como advogado, como procurador do interesse público. Então, excelências, tendo em vista essa situação, e aí eu concordaria com o entendimento do parecer do colega quanto à concretude do tema, também reafirmando a questão da não existência de dúvida, a própria legislação citada, resolução número 4466 de 2016, no seu artigo 3º, é claro, a afirmar dessa possibilidade, que os DETRANs podem fazer através do credenciamento. Então, a meu sentir, por essas duas hipóteses, não estaria atendidos os requisitos totais para que nós admitíssemos a consulta. É nesse sentido que eu estou trazendo o meu voto e demais encaminhamentos de praxe, senhor presidente. Colocação?
O Ministério Público já se pronunciou e reitera a posição inicial. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Qual é o relator, senhor? Conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto. O relator, senhor presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. A pauta para hoje está esgotada, tendo em vista que eu transferi 2 processos que foram pautados indevidamente, se não me falha a memória da relatoria do conselheiro Alberto. Ok. Conselheiro, não está conselheiro. Transferi, foram devidamente pautados junto com os outros. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, de forma muito abreviada, eu vou procurar fazer. É um processo de prestação de conta de 2006 do município de Traipu, que eu já tive o cuidado de distribuir o voto com vossas excelências, portanto, vou tentar ser extremamente breve. Trata-se de prestação de contas de governo do seu Walter dos Santos Canuto, na qualidade de gestor do município de Traipu durante o exercício 2005, protocolado nesta Igreja Corte de Contas no dia 29 de abril de 2006, por ofício 27 de 2006. Os autos foram submetidos à análise da Diretoria de Fiscalização, que recebeu o relatório de número 122, concluído pela reprovação das contas de governo. Em apertada síntese, senhor presidente, é o relatório. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, eu acredito que se trata do processo que não passou pelo Ministério Público pela data, correto? Eu vou brevemente fazer algumas considerações, prometo que serei breve mesmo, porque eu tenho evitado de ingressar durante os debates dos conselheiros, né, e deixo para me pronunciar durante a manifestação que cabe em relação aos elementos que eu tenho nos autos. Então, eu tenho evitado prolongar. Como se trata de uma prestação de contas, o Ministério Público não se manifestou e ela tem um tempo, eu acredito que ela se enquadra dentro da temática que vem sendo debatida aqui. Eu acho importante registrar o ponto de vista do Ministério Público quanto a esse aspecto. Aproveitando o ensejo, parabenizar a conselheira Raquel pelas colocações, eu concordei muito e acredito que esse esclarecimento é muito importante, assim como os pontos que o conselheiro Fernando Toledo trouxe, em especial a necessidade de nós definirmos já esses marcos, essas questões das irregularidades. Eu acredito que isso poderia ser feito, inclusive, nestes processos que já estão em trâmite, né? Exemplo, quando se trata da questão do percentual, o tribunal, embora não leve isso no caso concreto, mas já estabelece para os casos futuros que o percentual que ele entende adequado seria 10%, 15%, a não ser que haja uma justificativa. Isso daí agilizaria, porque senão a gente fica neste debate que se prolonga e não há essa definição. E a partir de 2 ou 3 julgados poderia editar uma súmula e assim por diante. Quanto à questão principal que eu gostaria aqui de fazer a minha colocação é o prazo, né? Essa questão que agora eu venho observando do tribunal adotar decisões de caráter definitivo no mérito, quando não há efetivamente uma análise do mérito do processo, não há uma análise da gestão quanto a esses aspectos em razão do decurso do tempo. Então, a segurança jurídica, a duração razoável do processo, ela tem servido como fundamentação pelos senhores conselheiros, eu acredito pela maioria deste colegiado, para que as contas elas sejam julgadas no mérito. E isso, na minha perspectiva, na nossa avaliação, não seria o mais adequado. E aqui tentando ser o mais honesto intelectualmente possível, senhor conselheiro Rodrigo, na minha percepção, para que o mérito ele possa ser avaliado, isso seja em processo judicial, seja aqui no processo no Tribunal de Contas, deve haver um juízo em relação a tudo aquilo que é trazido. Se esse juízo não é possível, não pode ser realizado, porque a Corte entende que a reabertura da instrução ela não é devida, eu penso que ela não pode, então, emitir um pronunciamento de mérito pela regularidade ou pela irregularidade. Seria o caso semelhante da questão do gestor falecido. Inclusive, temos 2 processos aqui na pauta, acredito que um do conselheiro Alberto, que trata sobre essa questão. O gestor falece, não pode ser ouvido, não há como haver o contraditório. Diante disso, há uma impossibilidade. O resultado seriam as contas serem consideradas ilíquidas. O regimento interno, no artigo 123 do Tribunal, ele fala que serão iliquidáveis quando, por motivo de força maior ou caso fortuito, tornar-se materialmente impossível o julgamento de mérito, determinando o arquivamento do processo. A lei orgânica ela fala em decisão definitiva no 26 e em decisão terminativa no 32. Então, dentro da nossa processualística, sem precisar recorrer ao processo civil, nós temos elementos que demonstram claramente essa situação. Nas hipóteses em que nós não temos condições de avaliar os fatos e sobre eles fazer um juízo de reprovação ou não, não temos como opinar no mérito.
Não tem como aprovar contas que não foram efetivamente avaliadas. E, na minha perspectiva, isso se torna ainda mais grave quando nós temos indícios de violação, quando são apontadas falhas graves que não foram ainda submetidas ao crivo do contraditório, ou não foram totalmente submetidas ao crivo do contraditório, mas há indícios. E o tribunal emite publicamente uma opinião, um parecer prévio de que há uma regularidade, ainda que com ressalvas. Então, senhor presidente, nesses casos, penso eu, que seria de melhor técnica o tribunal entender que, diante da impossibilidade, a situação mais adequada seria entender que são iliquidáveis todas as contas e os pareceres prévios e as situações em que não for possível realizar essa análise quanto a todos os fatos e o contraditório assim por diante. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é quanto ao prazo, né? Aqui tem sido debatido e eu estou observando que há um caminhar, né, no sentido de um prazo de 5 anos, digamos assim, para que esses pareceres sejam emitidos. Eu já discuti isso bastante com o conselheiro Rodrigo, com os colegas. Eu acredito que em breve o Supremo ele deve se pronunciar quanto a esse aspecto da emissão de parecer prévio. Só que a gente precisa delimitar duas situações. A primeira é a aplicação de sanção, né? A aplicação de penalidade, ela precisa ter um prazo, né, específico, delimitado. Nós temos a súmula e o Supremo já sacramentou isso. O parecer prévio, perdão, aqui era para tomar o remédio, já tomei. O parecer prévio, ele não é uma aplicação de penalidade. Ele é uma análise, a competência constitucional do tribunal sobre um aspecto. Ele não enseja necessariamente nem na reprovação uma sanção. Ele é um juízo do tribunal quanto à regularidade ou irregularidade de contas. Desse juízo pode advir sanção? Pode, mas não necessariamente. Pode haver um pronunciamento quanto à regularidade ou irregularidade das contas, pode haver grave violação à norma, porém a prescrição quanto à sanção. E aí ela não vai ser aplicada a sanção, mas as contas vão ser apreciadas. Por exemplo, caso o contraditório tenha sido realizado e o gestor tenha tido a oportunidade de se defender. E outro ponto importante é que essa presunção da violação do contraditório da ampla defesa pelo decurso do tempo, penso eu que isso deveria estar demonstrado no processo pelo próprio gestor, alertando, invocando, trazendo as razões pelas quais ele entende que houve um prejuízo. Então, há uma regra processual que diz o seguinte, que a nulidade só deve ser pronunciada quando há demonstração do prejuízo. Não há nulidade sem vício, ne pade nullité sangrifia, é o brocardo conhecido processualmente. Então, caberia ao próprio gestor, uma vez citado, trazer as razões para demonstrar, olha, eu não tenho como defender pelo prazo que transcorreu. Aí o tribunal avalia e pode entender que naquele caso ficaria inviabilizado. Mas adotar isso como regra geral, eu entendo que é problemático. E aí eu faço um paralelo com os processos judiciais. Temos processos judiciais que duram 10, 20, 30 anos e nem por isso o judiciário entra no mérito e decide em favor de uma parte ou de outra. Nós temos as nossas peculiaridades. Vamos pegar o exemplo da ação de improbidade. Até pouco tempo, a ação de improbidade não tinha prazo para ser apreciada no que se diz respeito à prescrição intercorrente. Hoje tem, o prazo é de 8 anos, a parte da propositura. Nós já estamos adotando aqui uma versão ainda mais enxuta, de 5 anos. Né? E sem estabelecer marcos interruptivos. A ação de improbidade, na lei nova, ela tem um prazo de 8 anos, tem marco interruptivo, ela pode durar 10, 12, 15 anos, e nem por isso deixará de ser aplicada lá a sanção, e ali nem é julgamento. Então, em resumo, eu penso que nós temos que ter muita cautela em adotar um prazo dessa maneira, embora eu acredite que o Supremo, cedo ou tarde, ele vai caminhar nesse sentido, porque o estabelecimento desse prazo deverá levar em consideração alguns aspectos específicos da nossa Corte. E aí eu trago o próprio regimento e a lei orgânica, que dizem que o prazo de análise das prestações de contas, quando ela não é apresentada pelo gestor completa, de maneira totalmente adequada, ele vai ser interrompido. Então, quando o regimento interno e a própria lei orgânica trata da conta do governador, e a gente poderia fazer aqui uma analogia para as contas do prefeito, ele diz o seguinte: nas hipóteses figuradas no parágrafo anterior, o prazo marcado ao tribunal para apresentação do parecer fluirá a partir do dia seguinte ao da regularização do processo. O que quer dizer com isso? Quando o processo, a prestação de contas, ela é apresentada ao tribunal submetida incompleta, somente após a defesa do gestor trazendo a documentação completa é que esse prazo torna a correr. Então, naquele caso em que a conselheira Raquel se manifestava, era a situação em que a defesa tinha sido apresentada em 2017. O processo tinha sido, o relatório teria sido em 2013, da diretoria, provavelmente apontando falhas contra a documentação, e a defesa apresentada em 2017. Somente a partir de 2017, se fosse contar o prazo de 5 anos, a gente poderia considerar, estamos em 2022. Então, percebam, há peculiaridades que a gente precisa observar quanto a isso.
qual o prazo, o que vai interromper, de que maneira, sob pena de nós sermos mais garantistas do que muitos garantistas. E o Tribunal de Contas ele tem um papel fundamental nesse aspecto do controle das contas públicas, em que a gente não pode ter apenas o olhar do gestor público. Logicamente, o gestor público ele tem que ter os seus direitos fundamentais, contraditório para a defesa, preservados. O Ministério Público, inclusive, aqui é um grande defensor. As questões do contraditório em Funcontas, a gente sempre bateu nisso, a preservação da citação, mas a gente não pode ir a um extremo também de esvaziar por completo essa atribuição. Então, em resumo, eu não quero me estender demasiadamente, até porque é um processo em que o Ministério Público não se pronunciou